Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura e hoje o tema é preservando a cultura organizacional através da segurança psicológica durante o crescimento. Então, vamos lá, bora lá. Aproveita que você está entrando aí, enquanto a gente dá uns minutinhos para o pessoal entrar. Já clica no aviãozinho, compartilha aqui o Segunda Segura, essa live, que sempre traz aí reflexões para que a gente possa começar a semana, fortalecendo a nossa semana, aprimorando a nossa forma de liderar, certo? E hoje o tema é um tema que eu tenho vivido muito no meu dia a dia, e está na pauta de toda a organização, que é cultura organizacional, né? E o que isso, qual a relação da cultura com segurança psicológica? Será que existe um meio, efetivamente, da gente preservar, de nós mantermos aí a cultura organizacional em meio ao crescimento, em meio às mudanças, em meio à transformação que as organizações estão vivendo, né? O cenário onde nós todos estamos, nós que estamos no mercado de trabalho, é um cenário em constante mudança. É um cenário de muita resiliência, de muita adaptação. É um cenário onde as soluções, né? Aquilo que de repente a gente aprendeu, viu em determinados momentos, já não serve mais. E a gente tem que estar em busca, né? Cada vez mais dessa capacidade de se adaptar, de ter um entendimento maior, e dentro disso existe algo chamado cultura organizacional, que está na pauta de grande parte das organizações, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, como é que é isso, né? Algo tão intangível, mas com uma influência enorme em questões super importantes como produtividade, como performance, como engajamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, já vi uns nomezinhos conhecidos. Que bacana. Gente, então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Quem quiser ir falando, vai aí, coloca nos comentários, né? A gente vai interagindo aqui juntos, vamos construindo, né? Eu vou dar aqui algumas pitadas, alguns insights, mas vão trazendo também a vivência de vocês. E quem quiser continuar este assunto, sempre fica o convite para entrar lá no meu grupo VIP, né? Eu sempre, semanalmente, faço aí enquetes. Hoje rolou uma enquete lá sobre desafios e preocupações diante da mudança de cultura organizacional. Tem artigo, né? Artigos que eu leio de jornal, artigos científicos, eu vou compartilhando. Eu sempre tenho muito acervo, né? Mas eu cuido para não deixar vocês aí angustiados com muita informação. Então, normalmente, uma vez por semana eu compartilho. Tem insight aqui das lives que volta e meia também eu coloco. Então, entra no grupo VIP, que você também é avisado toda vez que eu entrar, tá? Para isso é só clicar depois no link da bio para você ter acesso a conteúdos exclusivos sobre liderança segura e segurança psicológica. Gente, vamos lá, preparei um roteirinho aqui para a gente conversar sobre como preservar, então, a cultura organizacional diante do crescimento com segurança psicológica. Como é que a gente utiliza a segurança psicológica? E mais do que isso, né? Muitas vezes segurança psicológica tem a ver com isso, né? Porque hoje em dia eu tenho visto, gente, tanta coisa falando sobre segurança psicológica e tanta coisa errada sobre esse assunto, né? Tratando aí segurança psicológica como uma mera competência que um mero treinamento dá conta, como se a gente estivesse falando de empatia, como se a gente estivesse falando de comunicação, enfim. E o que eu tenho dito muito, inclusive na live da semana passada, eu falei que segurança psicológica é a base, né? A base do desenvolvimento de um líder, é a base do desenvolvimento organizacional. Empresas que querem ter maior capacidade de adaptação, maior capacidade de inovação, maior capacidade de resiliência, precisam ter na sua base, no seu conjunto de valores, segurança psicológica, que não vai vir, obviamente, como segurança psicológica, mas pode vir de diversas formas. Precisa ter na sua base. Por quê?
Porque segurança psicológica é o solo fértil para que as soluções possam florescer de maneira equilibrada e sustentável. Então, quando eu falo para vocês aqui que segurança psicológica não é um mero treinamento e a gente está falando de um processo mais amplo, é disso que eu estou falando, né? E aí entra esse segundo semestre eu tenho visto pipocar aí uma série de eventos falando sobre a importância, né, cada vez mais da cultura organizacional. Vi esses dias um evento aí da Statse falando que o novo RH é um arquiteto da cultura organizacional, e outros diversos eventos que vão ocorrer agora nesse segundo semestre, tratando deste assunto muito forte. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês é, quando a gente fala sobre cultura organizacional, para que todo mundo fique na mesma página, né? Vou deixar até aqui o meu iPad com o meu rascunho aqui, para eu não me perder de tanta coisa que eu anotei aqui. Quando a gente fala sobre cultura organizacional, a gente está falando basicamente de um jeito de ser, né, das organizações. Então, vamos pensar o seguinte, eu e você, nós temos o nosso jeito de ser, certo? A nossa essência. Hoje lá nos stories eu falei muito sobre isso, né? Nós temos a nossa essência. O que é composto a nossa essência? A nossa essência é composto do nosso conjunto de crenças, do nosso conjunto de valores, né, que dá origem aos nossos comportamentos no dia a dia. Eu, Carol, me comporto do jeito que eu me comporto, eu falo do jeito que eu falo, eu me visto do jeito que eu visto, porque eu tenho um conjunto de crenças sobre o mundo, sobre as pessoas à minha volta, porque eu penso que influencia a minha maneira de pensar, porque os meus valores permeiam tudo isso e fazem com que eu seja assim, né? Desse jeito que vocês me acompanham aqui no Instagram. A mesma coisa ocorre quando a gente fala sobre cultura organizacional. Cultura é justamente isso, é a essência, né? É o núcleo, o DNA, que a gente pode dizer, de uma organização. É o jeito de fazer, é o que torna esta organização única. É o que torna justamente essa organização capaz de fazer as entregas que ela faz, do jeito que ela faz, de se relacionar com os seus clientes, com os seus colaboradores, com os seus pares, parceiros, fornecedores, enfim, daquele jeito, certo? Bom, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que, independente da organização, da empresa, saber qual é a sua cultura, qual é a sua essência, qual é o seu DNA, a sua identidade, ela sempre vai existir. No momento que uma empresa ela abriu as portas e ela está funcionando, ela passa a ter uma cultura, ela passa a ter um jeito de ser, ela passa a ter um DNA único, independente da empresa saber que DNA é esse ou não, certo? E independente dos seus líderes multiplicarem isso no dia a dia. Então, e aí que é o perigo, né? Que isso vai crescendo, vai tomando uma forma que muitas vezes a gente não controla. Então, o que acontece? A cultura organizacional, ela é dinâmica, ela é orgânica, né? Essa história de eu fiz uma transformação cultural e fiz no passado e não tenho o cuidado, né, com isso, eu não tenho um olhar recorrente, sistemático, consistente, sobre cultura, né, diariamente lá dentro da minha organização, o que vai acontecer? A chance é que isso se perca, né, que isso entre num momento de desequilíbrio. Por quê? Porque cultura é todo dia, né? Cultura é construído e é desconstruído todos os dias, certo? Todos os dias. Quando a gente pega empresas que estão passando por momentos de mudança, né? Seja momentos de crescimento, vamos pegar momentos de crescimento. Então, empresas que normalmente acabam sendo muito... as empresas que eu acabo trabalhando acabam sendo empresas que estão crescendo muito rapidamente, né? Mas a gente vê mudanças de cultura a todo momento, né? Quando eu percebo que a minha organização ela precisa passar por um processo de inovação, eu preciso mudar determinados processos, a forma como as coisas são feitas, os processos internos eu preciso mudar,
eu vou passar por um processo de mudança cultural, né? Eu preciso de mais inovação, eu vou passar por um processo de mudança cultural. O que normalmente nós vemos? A gente vê a empresa olhando, é transformação digital, é inovação, preciso de uma empresa mais inovadora, mais ágil. E ela vai no processo, né? Ela vai olhar para o processo e muda o processo, ao invés dela olhar para a cultura e pensar o seguinte, ok, a minha cultura, eu tenho base para sustentar essa transformação que olha para a inovação, que olha para a mudança de processo, que olha para uma mudança de configuração hierárquica, né? Eu sou uma organização super hierárquica e eu quero ir para um modelo de mais autogestão. A minha cultura permite isso, e normalmente esse olhar é um olhar que grande parte das empresas, e esse tipo de questionamento é um questionamento que grande parte das empresas não se faz. Muitas estão ali no processo, uma questão de processo, né? Uma questão de implementação, de gestão de mudança. Então a gente precisa implementar formas diferentes de fazer. Quais são os setores que vão se envolver? E aí a gente acaba tendo uma miopia na mudança. Por quê? Porque se eu não tenho uma cultura que sustenta efetivamente essas mudanças e essas transformações, automaticamente eu posso enfrentar muita resistência, por exemplo, que é um dos grandes desafios de empresas que estão experimentando aí um crescimento. Resistência, né, das pessoas. Por quê? Porque toda e qualquer mudança, por menor que seja, ela mexe com a nossa segurança. Nós, seres humanos, e aí a gente entra numa questão de entendimento, né, de como que nós funcionamos. O nosso cérebro, gente, ele funciona para quê? Buscar segurança, né? Se a gente tem um momento de medo, de ansiedade, de receio, de angústia, ele interpreta isso como sendo uma coisa ruim. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para manter você naquela zona de conforto, né? Pensa aí. Quem é aqui que pegou frio nesse período, né? Que tá mais na região sul, que resolveu voltar à academia e justamente naquela semana bateu 1 grau às 7 da manhã? Quantos aqui não escutaram a sua voz interna dizendo, mas essa cama tá tão quentinha, tá tão bom, o quê? Você vai sair a 1 grau às 7 da manhã correndo risco de ficar doente, gripado. Não, você tem que ficar aqui. Na semana que vem você começa, amanhã se estiver mais quente você começa. Então, o nosso cérebro, ele busca essa zona de conforto. E isso, quando a gente traz para dentro das organizações, a gente precisa entender que as pessoas, elas, diante de toda e qualquer mudança, pequena ou grande, elas resistem. Existe uma pesquisa, inclusive, eu agora não me lembro se essa pesquisa é da Gallup, eu preciso até verificar, mas existe uma pesquisa que diz que diante de toda e qualquer mudança, apenas 3%, se você pegar o universo de pessoas que vão ser impactadas por essa mudança, apenas 3% das pessoas apoiam essa mudança, certo? De início, assim. Então, olha como esse número é pequeno. Então, o primeiro desafio de um crescimento, né, para a gente preservar a cultura, a gente está falando da resistência das pessoas. O segundo desafio para poder preservar justamente essa cultura tem a ver com o alinhamento da liderança, né? E aqui a gente entra numa questão bem de consciência do líder, uma questão de ego, uma questão de autoconhecimento, que a gente não pode, sob hipótese alguma, negligenciar. E às vezes, quando a gente fala de alinhamento da liderança, a gente acha que é colocar todo mundo numa mesma sala, repetir visão, missão e valores, falar do porquê que isso é importante e achar que tá tudo certo e que isso vai dar conta, e todas as nossas reuniões estratégicas a gente olha, revisita aqueles valores, repete, faz e acha que tá todo mundo alinhado, né? E a gente acha que porque nós estamos falando as pessoas vão mudar, porque nós estamos falando as pessoas vão acreditar, e porque nós estamos falando as pessoas vão fazer, né? E quando a gente fala sobre preservar cultura organizacional em meio a crescimento, a gente está falando de um dos maiores desafios é o alinhamento da liderança. Por que a gente está falando sobre isso? Porque os líderes em toda e qualquer organização, algumas menos, outras mais, mas aqui de uma forma genérica, né, e geral, estão em níveis diferentes de estados psicológicos, né? Então, o que eu quero dizer com isso?
que as pessoas, os líderes, eles vão estar operando, né, com variados tipos de conflitos aí, né? Variados tipos e conjuntos de crenças, de valores, e muitas vezes esse desalinhamento da liderança vem justamente por causa disso, porque os líderes, cada um tem os seus valores, as suas crenças, suas visões de mundo, e acabam estando a serviço das suas necessidades próprias. Estão a serviço ali do seu ego, né? Das suas particularidades, dos seus objetivos pessoais. E com isso, muitas vezes, a gente vê isso acontecer quando a gente fala assim, essa organização tá com muito feudo, muitos silos, né? Tem grupinhos aqui, né? Tem o grupo X, o grupo Y, o grupo do fulano, o grupo do Beltrano, e a gente começa a ver essa falta de interdependência entre áreas, né? Essa falta de visão sistêmica, do envolvimento, do quanto o meu trabalho envolve no outro, e assim sucessivamente. Então, a gente vai percebendo essas questões, e isso tem a ver com desalinhamento, né? E aí não há, né? Quando eu tô falando de resistência, eu tô falando que eu preciso ampliar diálogo aberto, eu tô falando que eu preciso ampliar a comunicação de uma forma muito clara. Quando eu tô falando de desalinhamento da liderança, eu tô falando de ampliação da consciência do líder, do estado de consciência do líder. E aí, gente, de novo, não é colocar todo mundo na mesma sala e dizer isso aqui é a nossa visão estratégica, esse aqui são os nossos objetivos, é por isso que a gente está fazendo isso. Isso não rompe resistência, né? Isso não faz com que as pessoas abram mão da sua agenda pessoal para uma agenda coletiva, uma agenda institucional, né? Isso não vai fazer. Então, é importante a gente poder entender justamente como que isso ocorre, e aí é o quê? É autoconhecimento mesmo do líder, né? Ele precisa entender cada vez mais a respeito disso, a respeito de si mesmo, para poder colocar os seus valores, o seu conjunto de crença, o seu conjunto de visões de mundo a serviço da organização, né? Para que isso possa ser feito. E isso tem a ver com a maturidade da liderança também. Então, por isso que eu comentei que tem algumas organizações que vão ter líderes mais maduros, outras menos, enfim, mas via de regra são estados psicológicos completamente diferentes que causam esse desalinhamento da liderança diante de um crescimento, e que isso vai influenciar a cultura organizacional. Porque se a gente está falando que cultura tem a ver com o jeito de fazer, o jeito de ser da organização, e o jeito de ser da organização é composto pelo seu conjunto de pessoas, ou seja, pelo conjunto de valores, crenças e visões de mundo de cada serzinho que está dentro da organização, se eu tenho desalinhamento, o que vai acontecer? Isso vai aparecer na minha cultura organizacional, certo? Então, muitos dos problemas que a gente fala, as pessoas da minha equipe não são engajadas, são descomprometidas, produtividade em queda, né? Os líderes não acompanham o crescimento, não acompanham o mindset. O nosso mindset, a nossa forma de pensar era uma, mas o momento de mercado exige outra. E os nossos líderes resistem, eles acham que a gente está perdendo a nossa essência, que a gente tem que olhar mais para o negócio, para o core, né? Eu vejo muito líder falando assim, mas o nosso negócio é fazer X, é produzir tal coisa, a gente está aqui olhando para outras, ou a gente está olhando para pessoas, a gente está olhando para isso. Gente, né? Tem inclusive um artigo que eu li esses dias, eu acabo lendo muita coisa, eu acabo não registrando às vezes as referências, mas eu li um artigo que falava o seguinte: a grande transformação existente hoje não é uma transformação tecnológica, embora a gente fale sobre inteligência artificial. A grande transformação e o protagonismo hoje está nas pessoas. E quem não entender efetivamente a respeito disso, não entender que a grande transformação e o protagonismo, nós estamos vivendo uma era de pessoas, vai ficar para trás. Né? Por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha uma série de coisas, é óbvio que a gente tem que entender, mas o desafio é pessoas, né? E quando a gente fala de cultura, a gente está falando que o maior desafio de uma cultura são pessoas, né? Bom, outro desafio diante do crescimento que eu separei aqui para vocês, que eu até coloquei aqui, né, no meu item aqui, fit cultural, né, versus sopa cultural. Por que isso? Quando a gente começa a crescer, o que ocorre dentro das organizações? A gente vai colocando gente, né? Vai contratando, vai selecionando, vai recrutando, vai colocando gente ali dentro.
Se eu não tenho uma boa estratégia, uma visão de fit cultural que vai além, e aqui eu faço uma ressalva, além das plataformas, a tecnologia nos ajuda enormemente, mas é além do que a plataforma está dizendo. Se eu não tenho esse olhar humano do fit cultural, de como fazer, né? O que é o fit cultural? É como que eu alinho aquela pessoa, né, que eu tô recrutando, que eu selecionei, essa pessoa, ela está alinhada à cultura da organização, né? Ela tem um encaixe, né, para a cultura da organização. As duas coisas estão correlacionadas, a pessoa que foi selecionada e a cultura, elas têm esse encaixe, deu um match entre elas. Então tem a ver com isso, porque quando a gente não tem isso, o que acontece? Né? Ou quando a gente fica só refém também da plataforma, porque tem muitas plataformas que têm aí mecanismos de fit cultural, e eu sou muito crítica nisso, né? Porque eu acho que a gente precisa ter um olhar humano diante disso, é um pouquinho diferente, mas não vou entrar nesse tópico. A gente acaba pecando e tendo uma sopa cultural. E o que é essa sopa cultural, gente? É a gente contratando pessoas com valores dissonantes da organização muitas vezes, pessoas com visões de mundo totalmente diferentes, com crenças que não batem com aquela cultura. E veja que quando a gente fala sobre visões de mundo, a gente não está falando que a gente quer pessoas que pensem igual, são coisas totalmente diferentes. Certo? Então, isso é importante a gente falar, né? Dentro de uma cultura, uma das coisas que é importante para a transformação é a diversidade de opiniões. E isso é super importante para a gente poder preservar a cultura em meio a crescimento, em meio a mudanças, né? Então, e aí a gente entra num outro ponto aqui, né? Também que quando a gente está crescendo, quando a nossa empresa está crescendo, as organizações onde a gente trabalha está crescendo, a gente tem um outro problema. A gente enfrenta uma necessidade de acelerar e descentralizar a tomada de decisão. Né? A gente tem a necessidade, às vezes, de criar mais processos, e isso pode levar a uma certa burocratização e a uma falta de agilidade da nossa tomada de decisão. Então, vejam quantos desafios existem quando a gente está falando de crescimento de uma organização e o impacto disso para a cultura organizacional. Bom, mas aí você está pensando, né? E onde é que entra a segurança psicológica nisso tudo que você tá falando, Carol, né? E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, a relação justamente com segurança psicológica tem a ver, e eu uso aqui um dos conceitos que a Amy Edmondson, né, que é uma das principais autoras de segurança psicológica, ela fala, que ela justamente diz o seguinte, que ambientes onde as pessoas se sentem seguras para assumir riscos, falar abertamente e aprender com erros, né? São ambientes onde tem segurança psicológica. E aí eu pergunto para você, quando uma organização ela tá vivenciando uma mudança, ela tá crescendo, o que ela precisa? Ela precisa justamente que a sua cultura organizacional tenha condições de estabelecer diálogos abertos. Ela tem que ter na sua cultura uma comunicação transparente, clara, fluida, que chegue a todos ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, uma comunicação de mão dupla, né? Onde as pessoas não possam ter medo, né? Elas não possam ter medo de opinar, elas não podem ter medo de correr riscos, porque, afinal de contas, diante da mudança, ninguém sabe como vai ser, tá todo mundo experimentando alguma coisa. Né? Elas têm que ter liberdade justamente para poder aprender com esses erros, né? De falar abertamente aquilo que elas pensam, daquilo que está sendo feito, do que não está sendo feito, das demoras, como é que ela está vendo todo esse processo. Então, quando a gente fala em segurança psicológica e atrela isso à cultura, a gente está falando que empresas que têm na sua base, e aí na sua base no seu DNA, constroem o seu DNA com segurança psicológica, elas acabam crescendo rapidamente, elas conseguem fazer esse crescimento acelerado. Sim, Tamara, tá gravando, tá? Eu vou depois disponibilizar, vou deixar ela gravada, tá? O que acontece? Você acaba justamente
No momento que você tem segurança psicológica na base, que segurança psicológica não é uma moda, segurança psicológica não é um treinamento, que segurança psicológica não é uma palestra bacana em Setembro Amarelo, vamos pensar assim, ou Janeiro Branco, e você tem isso como o seu DNA, a empresa automaticamente, diante de incerteza, diante de insegurança, diante de pressão, diante de mudança, ela se adapta mais rapidamente. Por quê? Porque ela tem segurança psicológica. E por ela se adaptar rapidamente, o que acontece com essa cultura? A segurança psicológica na base de uma organização, ela contribui para que essa organização possa crescer de forma autêntica, de forma sustentável, de forma equilibrada. Permite que a organização, em meio a essa mudança, em meio ao crescimento, ela possa arriscar novas ideias nesse processo, ela possa aprender rapidamente e mudar os rumos, caso não sejam aquilo que ela está esperando. Ela pode justamente apontar, né? Olha, aqui tem problema, aqui não tem, aqui a gente precisa olhar, quais são as falhas. Então, ela tem esse espaço e com isso ela ganha o quê? Resiliência. Eu digo hoje que o maior ativo hoje das organizações é resiliência e adaptação. E eu não tenho resiliência e adaptação se eu não tenho o protagonismo das pessoas. Né? Eu vou ter uma organização que consegue mudar rapidamente frente àquilo que me impacta, frente aos desafios da organização, se eu tenho adaptação e resiliência, gente. Se não, esquece. E como que eu consigo ter adaptação e resiliência? É fazendo um treinamento sobre resiliência emocional com as pessoas? É fazendo um treinamento sobre antifragilidade com as pessoas? Não, né? Eu ter na minha base segurança psicológica para que elas vivenciem isso no dia a dia, que elas respirem através da estrutura, ou seja, através dos artefatos culturais. E o que é um artefato cultural para você que está chegando aqui? Um artefato cultural é algo criado para resolver um problema, resolver algum problema, alguma situação dentro da organização. Quando eu tenho artefatos que demonstrem, ou seja, quando eu olho para a estrutura da organização, ela tem ritos, ela tem símbolos, ela tem artefatos, ela tem heróis, né, que mostram que segurança psicológica existe, é um ativo dentro da organização, automaticamente as pessoas elas vão se adaptar porque eu tiro o contingente do medo, eu tiro o contingente da insegurança, da incerteza que faz com que as pessoas fiquem presas no mesmo lugar. O que impede a gente de se adaptar? O que impede a gente de mudar? É o medo de dar o passo no desconhecido. É o medo de não saber o que a gente vai ter ali adiante. Agora, quando eu tenho segurança psicológica, quando eu tenho apoio, quando eu tenho um espaço aberto para falar, para me comunicar com as pessoas, quando eu me sinto incluída, quando eu sinto que a minha opinião as pessoas estão levando em consideração, existe zelo, existe cuidado, automaticamente eu tenho uma adaptação muito mais forte, né? Eu tenho uma capacidade de resiliência diante dos desafios. Então, esse ponto aqui que eu acho que é importante, né? Então, assim, tem aqui uma frase, inclusive, que eu escrevi para vocês, que segurança psicológica é vital para que a empresa possa manter a cultura positiva e adaptável durante o crescimento, tá? Então, isso é importante vocês gravarem. A segurança psicológica, então, ela é vital para que a organização possa encontrar o crescimento sustentável, equilibrado, né, ao longo do tempo. Certo? Então, esse é um ponto. Então, é uma forma de... Eu fiz uma pergunta, né? Como é que você mantém a sua essência? Aqui no Instagram eu fiz uma pergunta hoje. Como é que você mantém a sua essência? Uma organização mantém a sua essência diante da pressão, diante da mudança, diante do desafio. Como é que isso ocorre? Né? Ela justamente mantém isso se ela tem segurança psicológica. Né? Permite que a organização cresça sem perder a sua essência. E aí, o que acontece? A gente precisa justamente entender que, diante desses processos e desses desafios que todas as nossas empresas, né, e você aí como líder a gente precisa entender que cultura é determinante para o sucesso da organização. E que sim, antes de eu fazer qualquer tipo de mudança
né? Seja mudança de pessoas, seja mudança de tecnologia, seja mudança de processo, seja mudança de estrutura, eu preciso pensar, a cultura existente hoje dá suporte para as mudanças que eu quero fazer? Essa é a primeira pergunta que precisa existir. Não é como nós vamos fazer essa mudança. A primeira é, a cultura dá suporte para as mudanças que eu quero fazer? É a primeira pergunta. Se for sim, aí eu começo a pensar nas soluções. Agora, se for não, eu preciso ir lá para a minha matriz, eliminar, manter, reduzir e ampliar, né? Quem já trabalhou comigo na consultoria ou até mesmo no desenvolvimento de líderes sabe que eu utilizo essa matriz para muita coisa. A gente precisa olhar, não tenho o que eu preciso manter, o que eu preciso ampliar, o que eu preciso reduzir, né? Para que essa mudança aconteça, né, ao longo do tempo e que ela seja o menos traumática possível, né? Para que a gente possa ter o quê? Um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado, né? E aí, gente, tem uma coisa aqui que eu separei para vocês, que quando eu tenho uma base de segurança psicológica atrelado à minha cultura organizacional, e aqui eu vou repetir, quando segurança psicológica não é o treinamento, quando segurança psicológica não é a palestrinha, né, somente, mas quando eu tô trabalhando para que segurança psicológica seja a base, seja solo fértil na minha organização, que fortalece os meus valores, as crenças organizacionais, o comportamento da organização. Quando de fato eu tenho isso, eu tenho transformações sólidas acontecendo. Por quê? Porque as pessoas se sentem parte dessa construção, né? Então, quando eu falo que transformação cultural tem a ver com praticar valores e comportamentos daquela organização, eu só vou ter esse espaço se as pessoas se sentirem seguras, inclusive para questionar coisas que elas não concordam e que elas não vêm sendo realizadas no dia a dia, né? Então, eu queria deixar aqui para vocês um último, justamente, pensamento, é que o seguinte, que a mudança, o crescimento, ela vai trazer desafios para toda e qualquer organização. E o crescimento, a mudança, elas são forças que vão impactar sim na cultura organizacional. Mas quando você tem na base da sua organização, da sua empresa, segurança psicológica, o que vai acontecer? Esse crescimento, essa mudança, que são forças que impactam na sua forma de fazer, na sua essência, no seu DNA organizacional, vai fazer com que essa mudança, essa transformação, ela vai ser mais robusta, ela vai ser mais inclusiva, né? Além disso, ela vai estar mais alinhada com os valores da organização, com o conjunto de crenças dessa organização, né? E automaticamente você vai ter um crescimento mais sustentável e equilibrado, certo? Faz sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Espero que sim, certo? Então, isso é importante, né? Que eu lembre disso. Toda e qualquer mudança que ocorre, e aí a gente pensa em mudança, seja mudança de qualquer nível, né? E mudança, a gente pode dizer assim, tudo que mexe no status quo é mudança, certo? Mexeu no status quo é mudança. Ela pode ser pequenininha, pode ser grande. Mexeu no status quo, mexeu na forma de fazer, é mudança. E quando eu vivencio isso, se eu tenho segurança psicológica, eu vou ter uma transformação robusta. E eu acho que o principal disso é eu vou ter uma transformação sustentável, gente. Quantas vezes vocês já não passaram por inúmeras mudanças que elas foram tanto tempo e aí daqui a pouco muda tudo de novo? Ah, se viu que não deu certo, que não funcionou, que isso, por quê? Porque não tinha base cultural que sustentasse. A ideia não estava madura o suficiente dentro da organização para implementar, e isso é cultura, né? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a empreender, eu fui numa palestra de uma pessoa que, né, não lembro aqui o nome, mas me marcou muito uma coisa que ela disse o seguinte: não adianta você ter uma ideia fantástica se o tempo que você vive não é o tempo dessa ideia florescer. E isso tem a ver com cultura, com transformação cultural,
né? Não adianta eu perceber que, puxa, eu tô tendo problemas de produtividade, de engajamento, eu tô passando, né, ou a empresa tá crescendo enormemente, e aí eu quero a solução mágica, né? Eu quero a solução do momento. E, infelizmente, o nosso mercado ele é feito de muitas soluções mágicas, né? A todo momento pipoca a gente que tem o método XYZ para solucionar os problemas. E a gente acaba esquecendo que toda e qualquer mudança, ela precisa ser consistente, ela precisa ser equilibrada e sustentável. Esse tipo de mudança muda da noite para o dia, ela não se sustenta e ela se constrói num castelo de cartas. Né? E aí a gente vai ver o impacto disso, como? A gente vai ver o impacto disso quando a cultura está desalinhada, né? Quando eu começo a investir um monte de treinamento para engajar, para motivar, para não sei o quê, e eu vejo, puxa, o efeito disso tudo é diluído no dia a dia. Eu não consigo, não há transferência da aprendizagem no desenvolvimento dos líderes muitas vezes e, consequentemente, das equipes. E eu vejo todos os meus esforços sendo diluídos. Por quê? Porque eu construí, né? Eu construí a solução num castelo de cartas. Quando eu olho para a cultura, quando eu alinho cultura com segurança psicológica, talvez eu não tenha essa solução imediata, mas com certeza eu posso dizer para vocês, por toda a minha experiência trabalhando com isso, que você cria uma estrutura sólida, né? Para que essa mudança possa ocorrer ao longo do tempo. E quando a gente fala em transformação cultural, a gente não está falando da noite para o dia, a gente não está falando em algo que assim, você piscou e fez algo fantástico. Essa história de piscou, fez videozinho legal sobre manifesto, mudou, fez a empresa decoradinha, nananã, e agora nós temos uma nova cultura. Gente, isso faz parte, sim, mas não é o todo. Né? Isso não fala sobre transformação cultural, isso fala sobre uma parte, fala sobre símbolo, fala talvez sobre algum artefato específico, mas isso não representa a cultura, né? Não representa essa estrutura, essa base sólida que precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de consistência e precisa de intenção. E mais do que isso, precisa de consciência, ampliação do nível de consciência dos líderes. E aqui a gente não tá falando de uma tarefa fácil, certo? Então, né, como sempre falo muito, começo falando aqui sobre um assunto, já vou plugando em outros, o meu rascunho, gente, vocês não sabem como tem seta para que lado que eu vou conectando uma coisa com outra, mas eu espero que eu tenha deixado claro aqui para vocês o meu ponto de vista sobre como preservar a cultura organizacional em meio ao crescimento através da utilização da segurança psicológica, que é um conceito muito mais amplo do que tem se falado por aí, certo? E aí eu deixo meu convite, né, para você que quer saber mais sobre esse assunto, quer se aprofundar, quer entender um pouquinho essas relações de como que a gente faz isso acontecer, qual é o impacto efetivamente da cultura, como é que cultura conversa com segurança psicológica, como é que segurança psicológica conversa com liderança e cria essa liderança segura que eu tenho falado muito aqui com vocês, para desenvolver organizações resilientes e inovadoras. Fica o convite para você ir lá no link da bio e liberar o acesso ao manual prático Liderança Segura, como construir organizações resilientes e inovadoras. Certo, gente? E se você quer mais conteúdo sobre isso, conteúdo exclusivo, fica também o convite para você entrar para o meu grupo VIP, só ir lá no link da bio e entrar. Inclusive, amanhã sai um artigo relacionado sobre segurança psicológica e cultura organizacional para a gente dar continuidade ao que a gente está falando aqui hoje. Certo? Então, boa semana para você, que a semana seja excelente, fantástica, leve, produtiva, com muitas ideias. Espero que essa segunda segura tenha gerado inúmeros insights. E eu convido você que está aqui agora, online, e você que vai ver depois essa live, logo na sequência, eu vou abrir ali uma caixinha nos stories perguntando para você qual o insight dessa segunda segura. Então, deixa lá a frase que mais reverberou para você nessa segunda segura do dia 9/9/2024. Tá bom? Beijos para vocês, até a próxima segunda. Tchau, tchau!